Olá, começando mais uma vez a nossa live. Muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Quero pedir desculpas a vocês por não estar aqui na última terça-feira. Eu estava viajando com minha filha para uma consulta, mas estou muito grata por estar aqui retomando as nossas lives e deixando aqui minha contribuição, compartilhando os meus pensamentos no nosso programa Vida na Trilha. Hoje escolhi um tema que elejo como um tema muito relevante para as nossas vidas, embora acredito que seja um tema de interesse de poucas pessoas. Por quê? Porque atualmente a maior parte de nós está buscando sucesso, crescimento, velocidade, inovação, e esse tema aparentemente parece ser contrafluxo de tudo que a gente escuta no mercado, escuta nas palestras. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre humildade e o porquê que esse tema é importante para a gente estar discutindo e refletindo. Bem, a humildade nos traz muitos ganhos, a humildade nos traz muitos benefícios na vida e a humildade tem tudo a ver com o propósito desse programa, que é Vida na Trilha. Por que que tem a ver? Porque é ela, a humildade, que nos permite justamente nos manter no nosso eixo. A humildade nos afasta do centro, da ilusão de centro do mundo, mas nos coloca no centro dos nossos corações, no nosso eixo, no nosso equilíbrio. E é uma força serena, é uma força muito mais forte do que muitos prepotentes. Eu costumo dizer que a humildade educa o prepotente e desconcerta o poderoso. Então, a humildade é uma força que nos possibilita chegar nos nossos objetivos, realizar os nossos projetos, mas de uma forma mais discreta, de uma forma mais silenciosa, de uma forma mais constante e de uma forma mais verdadeira. Além que a humildade também elimina as nossas máscaras, que tantas vezes nos pesam, que tantas vezes nos sufocam, elimina a nossa necessidade de fingir, de assumir personagens, nos dá liberdade para sermos verdadeiramente quem somos. A humildade nos permite dizer desculpa, errei, não sei, ou seja, sermos verdadeiros nas nossas vulnerabilidades, nas nossas fraquezas e na nossa incompletude. A humildade é uma força que deve ser buscada a vida inteira. Ninguém se torna humilde de repente ou só porque fez um plano de ação para isso. Mas é uma busca, é uma atitude, é um desejo, é uma sede constante que deve estar presente na vida de todos nós para o nosso crescimento contínuo. Além de que a humildade nos permite também termos relacionamentos mais autênticos e mais sinceros, porque não há falsidade, não há personagem, então há transparência, e com transparência os relacionamentos ficam mais fincados, mais sustentáveis e mais sinceros. Além de que a humildade também nos ajuda a minimizar a nossa dor, que é fruto da nossa tendência de nos compararmos. A gente tem essa tendência humana de estar comparando a nossa vida, o nosso sucesso, o nosso valor, os nossos resultados com o jardim do vizinho. Então, quando somos humildes, a gente sente menos necessidade de vivermos comparações. E eu ouvi também uma frase uma vez de um amigo que me disse: quando você é humilde, você não se sente humilhado. Então, a humildade também nos protege de humilhações, porque quem se sente humilhado é geralmente quem está revestido de vaidade, que facilmente se sente agredido, humilhado, desvalorizado, né? Mas a pessoa que é humilde, ela raramente se sente humilhada, né? E por mais que ela pareça incompatível com a vitória, com a força e com o sucesso, é justamente ela que nos possibilita vencer e vencer de verdade. Então é por isso que eu acho esse tema importante e lhe convido a continuar aqui nessa nossa reflexão e nessa nossa conversa sobre essa força maravilhosa que é a humildade. Mas o que é humildade? Qual é o conceito? Muitos de vocês sabem que humildade vem de humus, né, que quer dizer terra, que quer dizer estrumo, né, que quer dizer solo, e é justamente esse solo fértil que nos faz florescer quando o nosso coração está revestido de humildade. Eu coloquei uma tela aqui para compartilhar uma forma muito simples que eu compreendo humildade. Se a gente imaginar um eixo, de um lado do eixo, a gente tem um extremo que é sem ego, quando a pessoa está com deficiência de ego. O ego é justamente a relação com nós mesmos. Então, essa deficiência faz com que a pessoa
fique com baixa autoestima. Ela não tem a real visão do valor que tem. Então, ela fica no extremo, que é o sem ego. Do outro lado, tem o egoísmo, que é justamente o excesso de ego. É onde a pessoa se vê além da medida, de tal forma que ela distorce a realidade de si mesma e do outro. Quando a gente está nesse outro ponto do egoísmo, é o contrário da baixa autoestima, a pessoa tem uma visão iludida de um valor além da medida de si mesma. Então, ela tende a culpar outras pessoas, tende a se colocar numa posição de superioridade e tende também a viver o que a gente chama, uma expressão, que é a ficção sem base. A pessoa cria história, uma ficção que ela mesma acredita de si mesma, dentro de uma ilusão de centro, como se o mundo fosse em torno dela, as pessoas fossem culpadas, as pessoas fossem incompetentes, e ela no centro dessa força. Existe um texto que eu acho muito forte, que eu queria compartilhar aqui, justamente que retrata essa posição do outro extremo do egoísmo, que é um texto de Zosman. Ele fala o seguinte: um texto contra a vida falsa. Sobretudo, não minta a si mesmo. Aquele que mente a si mesmo e escuta sua própria mentira vai ao ponto de não mais distinguir a verdade, nem em si, nem em torno de si. Perde, pois, o respeito de si e dos outros. Não respeitando ninguém, deixa de amar. E para se ocupar e para se distrair na ausência de amor, entrega-se às paixões e aos gozos grosseiros. Chega até a bestialidade em seus vícios. E tudo isso provém da mentira contínua a si mesmo e aos outros. Aquele que mente a si mesmo pode ser o primeiro a ofender-se. É por vezes bastante agradável ofender a si mesmo, não é verdade? Então, eu acho esse texto muito forte e profundo, que é o que o Jung chama também de inflação do ego, esse outro ponto, Ele fala essa expressão, é uma autoilusão, Jung fala. Então, esse ponto, ele é tão danoso quanto o outro. Os dois extremos, eles são danosos. E onde entra a humildade? Justamente no centro. Então, a humildade é essa possibilidade, esse amor próprio, inteligente, de olhar para si mesmo na nossa medida, como diz Santo Agostinho, nem aquém nem além do que somos. Então, é uma forma de se ver mais aproximada da realidade, com essa dualidade de força e de fraqueza. Então, a humildade, ela nos permite enxergar no eixo o tanto que nós já percorremos, o tanto que nós já conquistamos, mas também sempre nos coloca, numa posição consciente do tanto que nos falta, do tanto que poderemos vir a ser. Até aquele que é uma pessoa forte, bem-sucedida, bem relacionada, ela ainda tem sempre um espaço de algo melhor, de algo que pode vir a ser. Então, essa é a posição central, é o nosso eixo. Daí a importância da gente entender esse conceito e trazer ele mais fortemente na nossa vida. Então, voltando aqui, esse amor inteligente que nos permite nos enxergar da forma como somos, geralmente é uma virtude, Anselmo Grum diz, é uma virtude que as pessoas na segunda metade da vida que começam a se interessar. Eu com os meus 40, então é por isso que eu estou tão interessada nessa virtude. Porque o jovem, quando na fase inicial da vida, ele está mais preocupado em fortalecer a sua imagem e firmar o seu papel no mundo. Então, ele está mais preocupado em como ele vai ser percebido, ele está mais preocupado na forma como se veste, na forma como se comunica, os títulos que vai buscar. Então, ele está se revestindo de uma armadura para se sentir forte. E é natural que realmente, numa fase da vida, a gente tenha outras prioridades, outras virtudes que precisam ser buscadas prioritariamente antes da humildade. O autor coloca isso, o filósofo também, como algo natural. Mas o que não é natural é a gente amadurecer e a gente ainda manter comportamentos de jovens, de menino, que está sempre se revestindo de armaduras, de personagens, de máscaras, ou buscando ainda a afirmação e reconhecimento da nossa imagem. Então, a forma como a gente se expõe, a forma que a gente se comunica, o que a gente posta nas redes sociais, ainda há muita motivação infantil ou de jovem.
e não uma motivação que é condizente e coerente com a idade que temos. Então, esse é um ponto de alerta, né? Que à medida que a gente amadurece, que a gente vá buscando formas realmente de desenvolver essa virtude que nos faz nos encontrar com a nossa autenticidade, né? Muitas pessoas estão com idade avançada, já numa experiência profissional de senioridade, mas ainda agem e trabalham como se precisassem provar algo a alguém, como se tivesse uma audiência assistindo a nossa performance, né? Enquanto as pessoas estão ocupadas com as suas vidas, e a gente deve estar mais preocupada com o nosso mundo interior, com a nossa identidade real, e não com essa imagem, com aquilo que eu pareço ser, como eu vou ser percebido, né? Então, essa definição de humildade nos faz refletir sobre várias outras definições que estão correlacionadas. Dentre elas, a humildade, ela é entendida não como um conceito, mas é uma atitude, é uma forma da gente se posicionar. E essa forma da gente se posicionar, eu vou pedir permissão para entrar um pouco aqui de espiritualidade. Na minha visão, não é nem tanto uma forma de se posicionar com o outro. Isso, para mim, já é consequência. Na minha visão, Marília, primeiramente, é preciso a gente refletir a nossa forma de se posicionar em relação a Deus, em relação a algo maior sobre nós. Por quê? Essa nossa forma de se posicionar, essa nossa atitude em relação a Deus, naturalmente vai impactar esse meu posicionamento com o outro, de forma mais respeitosa, de forma mais humilde. Então, fica aqui um convite inicial, de primeiro você refletir como você se posiciona em relação a Deus. Eu sei que algumas pessoas não acreditam, eu respeito sua opinião, mas eu estou aqui pedindo permissão para colocar a minha. Não com a pretensão de achar que o meu ponto de vista é a verdade, mas com a permissão sua de expor o que é verdade para mim, do meu ponto de vista, e trocar com você, deixar com que esses pensamentos caiam dentro do seu coração e possa, de repente, criar uma outra verdade, um outro ponto de vista, que não é nem o meu, nem o seu, mas algo novo que pode surgir daqui, tá? Então, isso não é uma atitude em relação ao outro, mas a humildade em relação a Deus. Um outro ponto que eu queria colocar para você também é que a humildade, na minha percepção, não é uma atitude aprendida, algo que você faz um plano de ação e você tem uma habilidade que você vai colocar propósitos e você vai ficar se autorregulando para se tornar humilde. Até porque eu acho que a pessoa, quando atinge esse estado de humildade, ela nem sabe que se tornou humilde, né? Ela nem se percebe humilde, né? Então, é um exercício para a vida toda, como eu falei. Então, mais do que uma habilidade aprendida, é uma permissão a uma experiência contínua, né? Então, é uma atitude constante, é uma permissão constante a ser submetido a experiências de humildade. Então, mais do que atitude, é uma experiência. E também, na minha percepção, mais uma vez, com o meu olhar com mais espiritualidade, não é um fruto de uma conquista minha, não é algo que vai ser resultante dos meus esforços, uma conquista com mérito nos meus esforços, mas mais do que uma conquista, é algo que me é dado. Então, acredito que a humildade é uma virtude dada por Deus àquele que a busca. A gente está buscando a humildade, embora ela não seja atingida pelo meu mérito, mas ela me será dada porque eu a busco. É assim que eu enxergo, né? A minha visão. Então, é uma graça dada àquele que busca, e não um mérito, um prêmio para aquele que se esforçou, né? Isso já não seria mais humildade. E, por fim, de uma forma mais forte, eu entendo que a humildade ela só é verdadeiramente vivida mesmo quando a gente constata o nosso fracasso. Ou seja, se a pessoa não tem uma percepção de que já fracassou, que é falho, que é inacabado, que é incompleto, eu não acredito ser possível experimentar a humildade autêntica. E principalmente a constatação de que sozinhos não podemos. Sozinhos no sentido de não ter a ajuda dos outros, achar que nós somos autossuficientes e não precisamos uns dos outros. E na minha visão, também achar que sozinhos, sem o auxílio de Deus,
nós conseguimos resolver os nossos nós, as nossas deficiências e as nossas fragilidades. Por que eu acredito isso não ser possível? Olha, eu realmente acredito na força da espiritualidade e, embora eu acredite que essa força seja a maior e mais dominante nas nossas vidas, eu acredito que só ela também não resolve muitas questões nossas psicológicas, nossos nós nas nossas cabeças. Então, na minha visão, a gente precisa contar com a espiritualidade e com a força humana, com a ajuda de profissionais, quando a gente está em estados de desânimo, de confusão, enfim, de falta de entusiasmo, falta de energia. Então, se nem só a espiritualidade resolve, precisa do auxílio humano, o que dirá o contrário? Como poderia um dia só o ser humano ajudar? Só os profissionais ou só a gente mesmo se ajudar, que é uma situação ainda mais egoísta? A gente acha, é uma ilusão a gente achar que não precisa contar da ajuda nem dos profissionais e nem de Deus, né? Então, na minha visão, a gente precisa ter essa consciência de que sozinhos fracassamos. Isso é uma forma de pensar que nos direciona para a necessidade da humildade, para essa abertura para a humildade entrar e se ocupar, né? A vaidade, na verdade, é a nossa ruína, é o que nos confunde, é o que nos ilude e é o que nos faz cair do cavalo muitas vezes, porque é uma ilusão tão momentânea de valor, de centro, né? E, na verdade, nós somos realmente extremamente especiais, nós somos competentes, nós temos maestria naquilo que fazemos, mas também somos extremamente pó, somos extremamente efêmeros, somos extremamente substituíveis, né? Então, se de repente amanhã eu sumisse, por quanto tempo você sentiria falta dessas lives? Eu acredito que nem 2, né? Por quê? Porque são importantes, eu sei que eu estou aqui deixando a minha contribuição, mas tem tantas outras coisas de valor, tem tantas outras contribuições, tem tantos livros, tantos processos. Então, eu sei que nós somos importantes, mas a gente precisa ter essa consciência madura que nós também somos substituíveis e nós somos extremamente insignificantes em muitas situações e em muitas circunstâncias, né? Isso é a minha forma de ver. Eu acho que a gente se maltrata mais quando a gente cai nessa ilusão de valor que é acima da nossa medida, né? Bem, então uma vez que eu coloquei o porquê que eu acho importante a humildade e uma vez que eu alinhei com vocês os conceitos que eu entendo, de como eu entendo humildade, eu queria dividir com vocês agora um pouco do como, né? Como é que a gente vai, então, crescer na humildade se é algo que a gente não pode estar focado em conquistar, se é algo que a gente simplesmente recebe? Como é que eu posso desenvolver se não tem um plano de ação para isso? Né? Se não é uma atitude aprendida, mas é só uma experiência vivida. Como fica isso? Então, assim, embora eu acredite que realmente seja um processo muito mais de dentro para fora, existem alguns comportamentos externos que influenciam essa disposição nossa interior, essa nossa disposição da alma para se alimentar da humildade. Então, é como a pirâmide que eu até já uma vez dividi com vocês, que os nossos pensamentos impactam os nossos sentimentos, que impactam os nossos comportamentos. Então, embora na minha visão, a nossa forma de pensar interna, ela tem uma força dominadora sobre os nossos comportamentos externos, mas eu acredito que o inverso também acontece. Por exemplo, internamente eu estou com o pensamento de que eu não tenho mais paciência para estar casado. Um exemplo. E aí, mas eu quero de alguma forma resgatar meu casamento. Então, eu vou tomar atitudes, comportamentos que vão, por mais que não estejam coerentes com o meu desejo, mas esses comportamentos podem impactar os meus sentimentos. Porque uma vez que eu estou me forçando a ser mais prestativa, uma vez que eu estou me forçando a ser mais paciente, a escutar mais, a ser mais afetuosa, isso pode impactar o outro também terá reações positivas em relação a mim, e isso pode mudar a minha forma de me sentir e de pensar em relação ao outro. Então, o externo também contribui para as nossas movimentações internas, tá? Então, nesse sentido, eu queria dividir com vocês os dois eixos. Algumas mudanças que a gente pode fazer na nossa forma de pensar, que isso naturalmente vai impactar os nossos comportamentos,
mas também dividir com vocês algumas práticas externas de comportamento que podem impactar a nossa forma de nos sentirmos e de pensar, tá bom? Então, vamos lá. Vou dividir com vocês aqui, compartilhar um gráfico que fica melhor de refletir com vocês. Eu coloquei algumas frases de impacto também, antes da gente mudar para o gráfico, como forma da gente ir sedimentando essas reflexões. Essa frase é uma frase extraída da Bíblia que diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado. Então, aquela coisa, voltando para o que a gente discutiu agora há pouco, que a humildade nos permite ter um conceito real de nós mesmos, nem aqui nem além, né? Então, fica aí também uma passagem bíblica para sedimentar essa ideia. Aqui é o gráfico que eu coloquei para a gente visualizar, que são os conceitos de mindset, ou seja, a nossa forma de pensar que pode afetar os nossos comportamentos de mais humildade, né, na nossa forma de ser e de viver. Então, o primeiro pensamento desse mindset é primeiro nós, depois eu. Então, quem desenvolve esse pensamento é uma pessoa que está disposta a desenvolver a coletividade, uma pessoa que está disposta a desenvolver o senso comum. Então, diante das situações, a pessoa se conecta com esse pensamento. Então, peraí, nessa situação aqui, o que é melhor para o todo? Depois eu penso no que é melhor para mim. Eu que trabalho no mundo corporativo com executivos, eu vejo isso muito acontecer. Né? Assim, os executivos muito focados nos seus objetivos individuais da sua área, as suas metas, os seus indicadores para receber as suas premiações, mas se esquecendo dos objetivos coletivos, dos objetivos comuns. Então, isso faz com que a eficácia da empresa reduza, porque fica cada um focado nos seus interesses individuais. Eu vejo isso também muito nas relações sociais, ao deixar meus filhos na escola, no trânsito, pessoas trancando, deixa o carro trancando os outros. Então, você percebe que ali não há um modelo mental de primeiro nós, depois eu. A pessoa simplesmente bota o carro no que é no local mais interessante para ela, no que vai ser melhor para ela, no que não vai afetar o seu horário de trabalho, mas não se importa com nós. Né? Na frente do meu prédio também há uma rua que é bem fininha a rua, mas todos os dias a gente se incomoda, as pessoas que moram no prédio, a rua toda estacionada, proibido estacionar, mas as pessoas lá da academia estacionam toda a rua, completando a rua todinha. Então, ali mostra que também não é uma mentalidade de primeiro nós, porque as pessoas do prédio são prejudicadas ao entrar e sair, né? Então, é primeiro pensando no meu interesse. E a toda hora nós estamos cometendo isso, né? O que é melhor para mim e não para todos, né? Então, é bom a gente se conectar com esse pensamento, porque constantemente nos faz pensar as nossas atitudes, as nossas escolhas e os nossos discernimentos no dia a dia, nos pequenos movimentos, nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões. Isso vai formando a nossa identidade. O segundo item, sou brilhante e não sou. Eu acho um pensamento poderosíssimo, que é um pensamento de dualidade. Ou seja, se a gente se conectar com essa verdade de que somos especiais, de que somos únicos, de que somos dotados de virtudes, de talentos, né? Somos amados por Deus, somos ser de luz, enfim, o que você quiser pensar de mais maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, você pensar o que você não é. Você não é completo, você não é perfeito, você não é tão brilhante assim, único, a ponto de não ter ninguém parecido com você. Né? Então, não é insubstituível, não é um nome que vai perdurar na história pelos próximos 20 mil anos. Né? Então, assim, a gente entender que a gente passa. Né? Tão quanto importante que somos, também somos insignificantes. Né? Nós somos extremamente informados, mas nós somos extremamente ignorantes. Nós somos pequenos, mas nós somos grandes. Nós somos fortes, mas nós somos fracos. Quem aqui não vive essa dualidade no dia a dia de se sentir seguro e inseguro, competente e incompetente, bem-sucedido e fracassado, né? Bonito e feio?
Então, assim, é uma dualidade que a gente precisa lidar com ela. Saber lidar com essa dualidade do que somos. Não existe você não é uma totalidade. Você não é uma pessoa autoconfiante. Você é inteligente. Você é isso. Não, nós somos de tudo um pouco. Você é inteligente e ignorante ao mesmo tempo. Né? Então, a gente entender essa dualidade, saber lidar com ela, é o auge da inteligência, né? Ao meu ver, mas que essa frase não é minha, é também de um escritor americano que diz isso. Né? Assim, o auge da inteligência, da inteligência de primeira classe, é você saber lidar com naturalidade, com a dualidade do seu ser. Né? Isso é uma forma de pensar e de viver. E o último item para compor esse mindset, essa forma de pensar, é mais uma coisa. O que é que significa isso? Há sempre mais uma coisa a se aprender, há mais uma coisa a conhecer, há mais uma experiência a se viver, né? Há mais uma coisa a se ouvir, a se ler, há mais um ângulo a ver uma situação, há mais um ponto de vista, né? Há mais um detalhe. Então, a gente entender que o nosso ponto de vista, por mais apurado que seja, ele nunca será completo, porque sempre terá mais alguma coisa a se conhecer e a saber para se formar a visão da verdade. Então, a gente precisa dos ângulos uns dos outros, dos pontos de vista uns dos outros, para a gente estar sempre nessa busca de aproximação da verdade durante a vida inteira. Na verdade, na minha visão, a gente nunca chega nela aqui nesse mundo, né? Então, nessa verdade plena. A gente está sempre nessa busca, porque somos limitados para a compreensão desse todo. Então, uma pessoa que tem essa visão é uma pessoa que está mais disposta, aberta, e que naturalmente vai apresentar comportamentos mais humildes, porque vai ouvir mais a opinião das outras pessoas, não vai entender nunca que o seu ponto de vista é a verdade plena sobre as coisas. Vai ser uma pessoa que vai ter mais curiosidade para aprender e entender que as outras pessoas são fontes de aprendizado. Então, eu vejo muito acontecer também aqui no meu meio de treinamentos, de processo de coaching, as empresas, por exemplo, os empresários contratam um processo de coaching ou treinamentos para o seu corpo, para a sua equipe, para os executivos, mas eles próprios muitas vezes não participam porque não acham que precisam. Não, não preciso. Para mim, eu vou buscar um curso nos Estados Unidos, eu vou isso, aquilo, outro, mas eu não preciso disso. Então, isso aí é um fechamento, é um contrafluxo da humildade que faz com que a pessoa, na verdade, emburreça. Que a pessoa se feche, que a pessoa vai embrutecendo, né? Então, porque se fecha a essa realidade que é a necessidade de aprendizado sempre, né? De viver experiências de aprendizado sempre. E essa pessoa que não tem esse mindset de mais uma coisa, que já acha que sabe das coisas, acaba elegendo muito quem é digno de ensinar alguma coisa para ele, né? Então, essa eleição faz também com que a vida fique muito limitada de aprendizados e de experiências. E um outro ponto desse mais uma coisa que eu acho interessante aqui é em relação ao autoconhecimento. Porque tem muitas pessoas que têm até abertura para o conhecimento, fazem cursos e cursos e cursos e cursos, cursos técnicos daquilo e títulos, isso, mais aquilo outro. Mas tem muito pouca abertura para o autoconhecimento. Acha que já sabe, que já conhece de si mesmo, que já se conhece, porque uma vez fez terapia há 10 anos atrás, 3 sessões, então já se conhece, ou porque reflete muito, ou porque lê muito. Mas, na verdade, o autoconhecimento é um poço que nunca se acaba. A gente está sempre mergulhando, mergulhando e descobrindo algo sobre nós. Né? E que essa busca não seja só para diagnosticar, claro, ou para nos confundir ainda mais, mas para nos transformar e para nos fazer com acesso àquilo que nós temos de bom também, que às vezes não está sendo utilizado, para nos libertar, para nos potencializar, sermos cada vez melhores para os outros e para o mundo. Quem tem essa coragem de mergulhar dentro dos próprios conflitos, com certeza entrega melhor para o mundo e para o meio ao redor, porque não perde tempo culpando os outros ou transferindo para os outros o que é conflito seu próprio, né? Então, é preciso muita coragem. Não são muitas as pessoas que têm essa coragem de viver processos de autoconhecimento, seja de coaching, de terapia, retiros, enfim, o que for, mas é algo que eu deixo aqui como algo extremamente importante, porque sempre tem mais alguma coisa sobre você a ser descoberta.
E a gente está sempre em mutação, a gente está sempre vivendo novas experiências. Então, aquilo que você aprendeu de você alguns anos atrás, de repente já mudou e você precisa se revisitar. Então, eu aconselho que você tenha, com certa periodicidade, experiências de autoconhecimento para que você viva essa realidade de que sempre há mais alguma coisa sobre você a ser conhecida. E isso, com certeza, vai te conectar mais fortemente com os outros e te trazer uma vida cada vez mais cheia de sentido, conectado na tua essência, uma vida na tribo, né? Bem, então essas são as 3 realidades de mindset que eu acredito que vão impactar naturalmente nos seus comportamentos se você ficar ligado a essas 3 formas de pensar. Primeiro nós, depois eu, sou brilhante e não sou, ao mesmo tempo, que é o princípio da dualidade, e há sempre mais alguma coisa, né, que é essa inquietação construtiva de estar sempre buscando com curiosidade o algo mais a se aprender e a ser transformado. Bem, uma vez que a gente já conversou agora sobre os mindsets, eu queria também disponibilizar para vocês algumas dicas de comportamentos práticos que, embora estejam na superfície, eu acredito que esses comportamentos, como eu já falei, vão impactar também no seu mundo interior e retroalimenta o sistema para que você possa viver nessa atitude constante de busca da humildade. Então, o primeiro exercício é você se abrir a atividades simples, atividades corporais, atividades operacionais. Né? Então, isso é um exercício que vem desde os monges, né, que beneditinos, que eles indicam muito isso, se submeter a tarefas simples, varrer, limpar, entregar cestas, cuidar, enfim, fazer atividades muito simples e você se habilitar a fazer isso, ajudar, de repente no evento você é a pessoa que fala, você é o palestrante, você é sempre aquele que está ou então na cúpula estratégica e você se habilitar a fazer coisas simples. Isso é um exercício para você, mais do que para os outros, é um exercício para você se conectar, porque aquilo que a gente trabalha com as mãos, com a mão na massa, isso nos conecta com essa nossa força poderosa que é a humildade. Muitas pessoas trabalham aqui a questão de mudar de nível, né, do operacional para o estratégico, que é extremamente relevante realmente no mundo das empresas e nos nossos trabalhos, a gente está deixando de fazer coisas para fazer outras mais estratégicas, usando mais a nossa criatividade e o nosso pensamento. Mas a gente não pode se distanciar das mãos e dos pés. A gente tem que estar pensando, a gente tem que estar criando, a gente tem que estar pensando em futuro estrategicamente, mas que a gente nunca se desconecte das mãos e dos pés, que são os nossos órgãos que nos conectam com a simplicidade. É pé no chão, mão na massa. Né? Isso também é importante. Eu costumo dizer para os empresários que sempre dediquem dias da semana para fazer um walking about na empresa, ou seja, seguir, andar no meio da empresa, ir lá, ir no chão de fábrica, né? Pé no chão e mão na massa. Eu acho isso muito importante para o nosso crescimento como ser humano. Não todo dia, não toda hora, se você tiver pessoas estratégicas, claro, mas por que não? Na sua rotina inserir isso. E atividades voluntárias também, né? Tantas pessoas fazendo movimentos aí tão bonitos, entregas de alimentos, de visitas. Tudo bem que o ideal seria a gente não fazer isso só no final de ano, mas melhor que seja feito pelo menos no final de ano, e você também se colocar à disposição para fazer trabalhos simples, manuais, de cuidar, de pegar, de tocar, de limpar, de varrer, o que for. Né? Isso é muito importante para o nosso crescimento. Uma outra atitude muito eficaz para desenvolvermos nossa humildade é a gente exercitar o silêncio, ouvir, escutar, né? Principalmente quando a gente está recebendo críticas e sugestões de melhorias, quando as pessoas estão nos dando algum feedback, a gente ter essa sabedoria de silenciar e dizer obrigada, ponto. Uma vez eu fiz esse exercício no workshop que eu participei, que o condutor ele dizia isso, você vai passar 5 minutos sendo sabatinado, as pessoas vão estar te dando sugestões, críticas, dando feedback negativos não, de correção. E você só tem direito a falar 2 palavras, thank you, só essas, pronto, não pode falar mais nada. Diga só obrigado e pronto. E a gente fez esse exercício, e realmente foi um exercício simples e extremamente extraordinário, de ouvir sem rebater, sem dizer, não, mas é porque, não, deixa eu te contextualizar.
Em muitas situações não tem o que contextualizar, não tem o que rebater. O importante é a gente ouvir, por mais que aquela pessoa não esteja dizendo a verdade, ou ela não esteja sabendo de todo o contexto, para quê? Para que essa pressa de se defender, de se justificar, de já devolver rapidamente o que o outro colocou? A gente perde a oportunidade naquele momento, né? De escutar, de ponderar, de deixar cair e fazer com que aquele conteúdo nos transforme em pessoas melhores. De repente tem 1% daquela fala que você pode aproveitar, mas que se você for muito rápido em devolver, você vai perder o presente. É comum você receber um presente e devolver na mesma hora, né? Então, esse é o exercício. Silenciar, escutar sem rebater, sem se justificar, é um outro exercício de muita humildade. E o terceiro, elogiar. Elogiar, reconhecer. Eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de elogiar, porque o elogio, para a pessoa que está com baixa autoestima, é uma forma de reforçar a superioridade do outro. Então, a pessoa, para não se distanciar daquele que ela própria já elegeu como melhor ou como mais forte, ela não elogia para não reforçar esse gap. Mas, na verdade, quanto mais a gente elogia, mais a gente se aproxima uns dos outros, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de dizer, eu aprendi isso com você. Outro dia eu estava vendo uma pessoa ensinando uma coisa e eu estava presente, e era algo que eu tinha dito para ele. Mas ele em nenhum momento falou que tinha escutado isso de mim ou que a gente tinha trocado essa ideia. Mas eu vi a dificuldade dele de dar esse mérito, né? Então, assim, a pessoa não, às vezes tem dificuldade, como eu tenho em alguns momentos, né? Assim, de atribuir aquele conhecimento, aquele aprendizado a uma outra pessoa. E eu vejo muito isso. Inclusive, eu quero pedir perdão a todas as pessoas que se eu estou dizendo frases aqui que eu não citei o nome, o autor, eu procuro, me esforço muito a dar mérito de onde eu aprendi, mas às vezes eu não sei de onde eu aprendi e fico falando aqui como se fosse meu, mas nem é meu. Então, eu fico no exercício muito vigilante, mas pode estar ocorrendo falhas aqui, tá? Bem, então acho que é muito importante a gente reconhecer e dar mérito de onde a gente aprende, né? E a gente agradecer as pessoas presencialmente ou virtualmente, ou por mensagem, ou no interior do coração, mas a gente exercitar muito essa gratidão e esse elogio. Elogiar as pequenas coisas, elogiar os pequenos detalhes, elogiar as grandes coisas, os grandes feitos, não importa o tamanho. Elogiar a intenção das pessoas, o esforço das pessoas, o carinho por você, enfim, e que não sejam elogios assim, gerais, né, assim, genéricos ou agradecimentos muito grandes, mas que sejam coisas pontuais, porque faça as pessoas compreender o que verdadeiramente te acrescentou, te agradou, né, e te alegrou. Então, fica aí um exercício, principalmente nesse final do ano, de você caprichar nos seus agradecimentos e nos seus elogios, porque isso é uma atitude de muita humildade que vai fazer crescer a tua alma, diminuir e crescer ao mesmo tempo, né, nesse movimento paradoxal da humildade, que quanto mais a gente se diminui, mais a gente cresce, né? Então, é assim como funciona. Então, eu queria compartilhar com vocês um resumo, né, assim, de tudo isso que eu falei para facilitar o nosso entendimento. Então, assim, primeiramente eu coloquei para vocês o porquê que é importante a gente falar da humildade. E aí eu coloquei que é importante porque é uma força serena, né, que educa o prepotente, que desconcerta o poderoso. É uma força que nos coloca no eixo, que nos tira do centro, mas nos coloca no centro do nosso coração. Reduz comparações, poupa a nossa energia. Eu acho que eu não falei, mas eu vou falar agora, porque nos poupa energia de estarmos aparecendo mais do que a medida, falando mais do que convém, aparecendo mais do que o necessário, né? Então, isso nos poupa energia, elimina máscaras, nos possibilita viver relações sinceras e autênticas e nos faz vencer. Embora pareça incompatível com a vitória, é quem de fato nos faz vencer. E aí, dei continuidade dizendo o que é humildade no meu ponto de vista. Então, falei sobre amor próprio inteligente, que é o amor que nos permite nos enxergar nem aquém nem além da medida, mas de fato como somos, fracos e fortes na nossa dualidade. É uma atitude, não é um conceito, né? E ao meu ver,
exige primeiro uma atitude em relação a Deus, a forma que você se posiciona em relação a Deus, né? Se você reconhece como necessitado de ajuda de Deus e dos outros. É um fruto de uma permissão à experiência e não um objetivo a ser alcançado. É algo que a gente recebe, que a gente não conquista, recebe todo aquele que busca. E é a constatação do nosso fracasso quando estamos sozinhos, né? Que sozinhos a gente fracassará. A gente precisa da ajuda de Deus e dos outros, né? Uns dos outros. Como? Como a gente pode desenvolver a humildade? Tá aí os 3 princípios de mindset que eu estou sugerindo a gente exercitar, que é ter o pensamento de que primeiro nós, depois eu. Isso vai influenciar muito nas suas escolhas e decisões. Sou brilhante e não sou. Ao mesmo tempo, é o princípio da dualidade e mais uma coisa, da incompletude, né? O princípio da incompletude. Nós somos incompletos, inacabados e há sempre algo para aprender, crescer e mudar. E aqui, por fim, as sugestões práticas de comportamento que também podem nos ajudar nesse exercício da humildade. Fazer atividades simples, operacionais, usando o corpo, usando os pés e as mãos. Silenciar, ouvir, né? Não ter pressa para falar, não contestar antes do tempo e elogiar excessivamente as pessoas. Elogiar com todas as palavras, sem economia, expressando com emoção aquilo que você aprecia no outro. Quando você faz isso, você cresce a si mesmo. Sem pretensão, mas acaba crescendo também. Fica aí o resumo, se vocês quiserem fotografar para depois lembrar alguns conceitos que vocês acharam mais relevantes. E eu queria concluir. Desculpa, eu esqueci de falar de reconsiderar, porque isso aqui eu somei depois. Mas é algo muito importante. Vou voltar aqui para a tela maior. Reconsiderar é um outro exercício da humildade. Reconsiderar é você dar uma outra chance. É um outro exercício que nos conecta com a humildade. Você rever a sua forma de pensar, você reconsiderar os seus relacionamentos, você reconsiderar um comportamento que você teve ou uma reação. Então, é voltar atrás, né? É o que eu gosto sempre de lembrar, é o conceito do refletir. Fletir é dobrar-se, refletir é dobrar-se de novo, né? Todo re é de novo, repensar é pensar de novo, recomeçar é começar de novo, e refletir é você dobrar-se outra vez. Então, fica aí esse gesto como uma forma da gente lembrar que refletir é a gente se dobrar, é a gente se voltar para dentro e reconsiderar a sua forma de pensar, de agir, de se posicionar, a sua forma de tratar os outros. Então, reconsiderar para recomeçar. E também reconsiderar a chance que se dá para os outros. Isso é uma forma da gente viver a humildade, a gente entender que, de repente, o outro falhou, o outro lhe decepcionou, mas é possível você reconsiderar a possibilidade de recomeçar, né? Então, fica aí mais esse exercício. E aí eu deixei, acredito que algumas frases de impacto, que eu espero que possam lhe ajudar. A humildade perdoa, reconsidera e recomeça. Fica aí uma sugestão para esse tempo de Natal também, a gente pensar nas pessoas que a gente deve estar perdoando, reconsiderando, os relacionamentos que devem estar recomeçando, que a gente não viva aí nesse período só com fraternizações superficiais, mas que a gente possa viver com humildade, se voltar para dentro, também para refletir tudo aquilo que precisa ser reconsiderado e recomeçado em nós mesmos, nas nossas relações, que é aquilo que a gente tem de mais precioso nessa vida. A humildade nos tira da ilusão de centro do mundo e nos coloca no centro dos nossos corações. Desculpa, não batam foto desse slide porque está errado. A humildade nos tira da ilusão de centro do mundo e nos coloca no centro dos nossos corações. Essa é a forma correta. Então, a gente não pode viver nessa ilusão por muito tempo, porque só tende a nos sufocar e, como eu sempre digo, é a nossa própria ruína viver nessa ilusão de que o mundo gira em nosso redor. A gente tem que estar no centro dos nossos corações, no nosso eixo. E, por fim, a humildade anula os excessos, mas não se anula do essencial. A humildade não anula
A humildade anula os excessos, mas não se anula do essencial. E isso, para mim, significa muito, porque o Vida na Trilha tem como propósito justamente nos conectar com o essencial. E a humildade é esse exercício constante da gente estar avaliando o que está em excesso, o que já não precisa mais, né? Os hábitos que não precisam mais, as coisas materiais que não precisam mais, os comportamentos, pensamentos. Então, a humildade é esse filtro, essa limpeza constante que nos faz sempre pensar o que precisa ser limpado, porque a todo dia e toda hora a gente fica acumulando excesso, poeira e, consequentemente, camadas de sofrimento na nossa vida. E a gente tem que viver um exercício, ao meu ver, muito mais do que ir somando coisas, é a gente tirando coisas para que a gente possa ficar sempre com o que é essencial, porque é onde está realmente a nossa felicidade autêntica, é onde está a nossa força, é onde está a nossa paz. Eu espero que a reflexão de hoje possa ter contribuído com você. Eu estou nessa luta com você de busca pela humildade e que seja uma busca constante na nossa vida, porque como falei no início, ninguém se torna humilde da noite para o dia. É uma luta, é uma busca para a nossa vida inteira. Termino aqui também desejando um ótimo dezembro para vocês, que seja um período de muita luz, de muitos frutos na sua vida e na vida de todos os seus. Até a nossa próxima live. Se você tiver gostado, faz essa gentileza, faz essa bondade de compartilhar, de deixar comentários e de convidar seus amigos, familiares, colegas de trabalho para assistir às nossas próximas lives, tá bom? Um grande abraço e até próxima terça-feira.